Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos na nossa aula de número 4 em ética, conduta pública, a ideia então da análise dos decretos. E agora eu vou falar para você o seguinte, nessa bateria de questões que elaborei, vamos falar dos dois decretos, tá? Vamos falar de improbidade administrativa e também vamos falar da 8.112. Tudo no contexto de ética, conduta pública, a ética no serviço público, tá joia? Então vamos lá, olha só. Primeira questão, abrindo aqui, primeira questão, diz assim, ó, o servidor público tem o dever de ser cortês no tratamento das pessoas, sendo proibido todo e qualquer ato discriminatório. Bom, quando nós falamos do dever de ser cortês, é o dever de ser educado, de ser gentil. Óbvio, o servidor público tem o dever sim de ser educado, de ser cortês, de ser gentil no tratamento com as pessoas, quer seja colega de repartição, quer seja cidadão público em geral. E ainda, veja lá, sendo proibido todo e qualquer ato discriminatório. Então é proibido ato discriminatório. É evidente. Essa aqui é a típica questão, se nós nunca tivéssemos lido nada sobre o Código de Ética, com bom senso, você acerta. Mas vamos confirmar o que diz o decreto. Eu não sei, eu já comentei isso com você em outras aulas, mas assim, ó, acredito, tá? Acredito que a sua prova vem com duas questões clássicas, dois tipos de questões clássicas. Primeiro tipo, aqueles casinhos concretos que você vai interpretar com base no decreto, e também a literalidade. O texto, tipo Ctrl+C, Ctrl+V. O examinador do CESP gosta muito desse tipo de cobrança. Nas últimas provas vem caindo muito caso concreto. Então assim, ó, nós temos mais de 1 milhão de inscritos, né? Não acho razoável que o CESP vai querer reinventar a roda na prova. Porque daí, meu amigo, vai chover recurso, o nego vai bater no CESP tudo quanto é jeito, quanto é lado. Acredito então em casos concretos para ética e também cobrança da literalidade do decreto. Aí nós temos aqui, lá no ponto seção 2 dos principais deveres do servidor público, olha lá, a linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Veja, a prática de qualquer preconceito causa dano moral. Então assim, ó, vamos imaginar um homem, uma mulher, um homem homossexual, sei lá, um travesti, um transexual, uma idosa, uma pessoa que tem necessidade especial. Todo mundo merece o mesmo tratamento. Ah, eu sou palmeirense, ele é corintiano. Ah, aquelas linhas, né, radicais. Ah, o homossexual, a homossexualidade é uma doença. Pelo amor de Deus, a Organização Mundial da Saúde já tirou do rol da doença há décadas. Então assim, e eu não estou falando do seu posicionamento, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando você enquanto servidor público. Você não pode exteriorizar nenhum tipo de preconceito. E tome cuidado com piadinhas, tá? Piadinha com nordestino, com negro, né, o afrodescendente, piadinha de gênero, piadinha sobre orientação sexual. Muito cuidado com isso é preconceito. Ah, não, isso é só brincadeira. Vou lhe ser, assim, super sincero. Cuidado com brincadeiras dentro da administração pública. Às vezes, uma pessoa escuta, não gosta, se sente ofendida e você vai responder perante uma comissão de ética, talvez até um processo, porque
poxa, não é o momento, entendeu? Sim, ó, tem lugar para trabalhar, tem lugar para brincar, tem lugar para dormir, né? Tem lugar para tomar banho, tem os lugares já adequados para cada tipo de conduta. E poxa, gente, vamos ser sinceros, né? Não tem mais espaço para isso numa sociedade. Nós estamos já em 2016, ficar discutindo certos assuntos, né? São discussões vazias, que todo mundo tem mais é que ser feliz. Ah, não importa. Se o fulano tá feliz para mim, então tá ótimo. Cuidado com esse tipo de conduta. Essa questão é mais do que só você acertar na prova, é você depois não correr o risco de ter problema sendo servidor público, tá joia? Beleza? E você vai encontrar gente das mais diversas, tanto no ambiente seu de trabalho, colegas de repartição, como também você vai encontrar as pessoas mais diversas no balcão de atendimento, né? Você vai ver lá, você vai dar muita risada, vai fazer muita amizade e espero de coração que você não faça inimizade. Então, com base na linha G, o servidor tem sim o dever de ser cortês, de ser educado, de ser gentil, de tratar todos com urbanidade e está proibido de qualquer ato discriminatório. Óbvio, corretíssimo. Depois disso, o servidor não pode ser conivente com uma falta ética. Pense você que eu me dou muito bem com todos os colegas de repartição e eu sou responsável também por apurar eventuais faltas éticas. Eu me dou muito bem com todos, o clima é da mais perfeita harmonia, só que lá o Joãozinho, meu colega de repartição, pratica uma falta ética. Eu posso pensar, pô, o Joãozinho é tão bacana, foi a primeira vez que ele fez isso, não vou aplicar nenhum tipo de sanção, ele é meu amigo, não vou investigar, não vou apurar a conduta. Ou seja, eu acabo que tendo uma ideia de, eu sei que ele fez, mas eu vou fingir que eu não vi. Não pode. O Código de Ética diz que o servidor não pode ser conivente com uma falta ética, em hipótese alguma. Pô, Barbieri, mas é o meu irmão, ele é meu irmão mesmo, nós dois somos concursados. Não interessa, não interessa. Porque se você for conivente, você vai responder também por falta ética. Entendeu? Então, amizade, amizade, questões éticas e de apuração à parte. O servidor de fato não pode ser conivente, a resposta também está correta. Paulo, servidor público, cometeu falta ética quando utiliza de seus subordinados na administração pública para atividades particulares. Verdadeiro isso? Sim, verdadeiro, correto. Agora, olha que interessante. Será que nós podemos utilizar desse dispositivo e, ao mesmo tempo, ter uma falta ética, um ato de improbidade e, às vezes, uma infração administrativa? Bom, vamos visualizar aqui, primeiro ponto, no decreto, os principais deveres do servidor. Dos principais deveres, desempenhar a tempo as atribuições, exercer as atribuições com rapidez, ser probo, jamais retardar a prestação de contas, tratar cuidadosamente os usuários, ter consciência que o trabalho é regido por princípios éticos, ser cortês, ser educado, ter respeito à hierarquia, resistir às pressões superiores, zelar no direito de greve, ser assíduo e frequente ao serviço, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato contrário ao interesse público, manter limpo, o local de trabalho, você não é porquinho, participar dos movimentos de estudo, apresentar seu trabalho com vestimenta adequada, nada de trabalhar na versão piriguete, né? Nada de... eu adoro a Anitta, então você vai na versão Anitta, no caminhão lá, no carro de som, no carnaval. Não, não é aquela vestimenta que você tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Manter-se atualizado com as instruções, cumprir, facilitar a fiscalização, abster-se, tá. Agora vamos aqui nas vedações. É vedado ao servidor o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento, para si ou para outra. Já encaixa, tá? Depois, tem ainda... Mais um pouquinho, iludir ou tentar iludir. Desviar servidor, essa aqui, desviar servidor público para atendimento de interesse particular. Então nós estamos no inciso 15, é vedado ao servidor público, a linha J. Então olha só. Falta ética. Conforme o decreto 1171, decreto
1171, inciso 15, a linha J. Beleza. Confirmando então a linha J no seu inciso 15 das vedações ao servidor público. Joia. Aí será que isso também pode exteriorizar uma infração administrativa? Vamos ver. Pega para mim, por gentileza, a 8.112. Artigos 116 e 117, eles caminham juntos com esses dois decretos, então vale a pena fazer a leitura em conjunto. Artigo 117, ao servidor é proibido. Desce ali um pouquinho. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então é falta ética? É. E também é ato ilícito, é uma infração administrativa. Opa. É falta ética e também é uma infração administrativa, nos termos do artigo da lei 8.112, artigo 117, inciso 16. Joia. E será que também configura ato de improbidade administrativa? Lei 8429 de 92. Configura também ato de improbidade. E como é que nós sabemos disso? Simples. Pega para mim a 8429 e vai lá no artigo 11. 8429 e dá ali um pulinho no artigo 11. Já no inciso 1º, diz assim, ó, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E notadamente, inciso 1º, praticar ato visando fim proibido em lei, está proibido no 8.112, ou regulamento, está proibido no decreto, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, eu também tenho um ato de improbidade aqui, pelo artigo 11, inciso 1º. Veja só, é falta ética, é infração administrativa e é ato de improbidade administrativa. Então, o Paulo aqui lascou-se, né? Porque ele está enrolado, ele vai responder aqui a mais de um processo. Entendeu? Beleza? Vamos para frente. Mesmo que lícito, pode ser o ato considerado uma falta ética. Essa talvez seja a questão que eu mais gostei de todas, porque ela não é nem só uma interpretação e nem só uma literalidade. Você precisa de um pouquinho das duas. Veja você, mesmo que lícito, pode ser o ato considerado uma falta ética. Eu estou lhe dizendo que o servidor praticou o ato respeitando a lei, mas ainda assim esse ato pode ser considerado uma falta ética. Eu vou lhe dar 5 segundos para você responder. Será que está correta ou será que está errada? Você fala, Barbieri, estou numa dúvida tão cruel que eu vou deixar isso aqui na coluna do meio, né? Não vou marcar nem certo nem errado. Vamos lá, vamos resolver. Aqui é o momento de resolver esses probleminhas, porque na prova você está afiado e vai acertar. Lembra, não sei se você já foi meu aluno, se você já foi meu aluno em ética e conduta pública, eu já trabalhei isso com você. Exemplo do atestado médico. Tô mal, garganta inflamada, febre, virado do avesso, mal consigo engolir. Vou ao médico, ele fala, nossa, Barbieri, você está apodrecido. Ó, você não vai poder trabalhar, vou lhe dar um atestado de 5 dias e mais. Você já vai entrar com injeção, vai começar a tomar injeção agora, antibiótico, senão você vai piorar muito, vai ter que ser internado. Pensa uma dor de garganta. Ótimo, entrego o atestado, 5 dias, estou em casa. Primeiro dia eu já estou um pouco melhor, mas ainda estou mal, tenho febre. No segundo dia já não tenho mais febre. No terceiro dia eu estou ótimo, estou bala, tomei aquela tal da benzetacil. Já tomou aquela injeção? Meu Senhor Deus, pensa um troço que dói. Estou ótimo, perfeito. Terceiro dia eu estou bem. Mas aí eu penso, eu tenho mais 2 dias de atestado, no atestado de 5 dias eu tenho mais 2 dias. Quinta e sexta de atestado. Porque sábado e domingo você fala, nossa, tem um feriado prolongado graças ao atestado.
Essa conduta de não ir trabalhar porque você está de atestado é lícita? Lícita é. A lei dá esse amparo. Eu não fui trabalhar porque eu estou de atestado, eu estou doente. Mas na prática eu não estou doente. Na prática eu já sarei, estou ótimo. Você fala, e agora? É isso que eu quero saber. Pode o servidor, então, mesmo que praticando um ato lícito, praticar um ato antiético? Pode, pode. Ele falha, ele comete uma falta ética quando, já estando sadio, recuperado daquela enfermidade, não vai trabalhar porque está de atestado. Ou seja, ele usou como uma folga. Não pode. E confirma isso comigo aqui no Código de Ética. Lá no comecinho do anexo, nós encontramos aqui, ó, das regras deontológicas, inciso 2º. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Óbvio. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então pensa comigo, a conduta lícita pode ser desonesta do ponto de vista da ética? Pode, pode. É óbvio que, como regra, o lícito é ético e o ilícito é antiético. Mas nem sempre pode ter um ato lícito que seja antiético? Pode, claro que pode. Então, muito cuidado com isso, tá? Não vá achar que só porque o ato é lícito ele é ético. Não necessariamente. Então aqui, nesse caso, mesmo que lícito, pode ser o ato considerado como uma falta ética? Pode. Eu não disse que sempre será, eu disse que pode ser considerado uma falta ética. Então lembra do caso do atestado médico. O servidor que se negar a utilizar computador e preferir trabalhando utilizando-se de uma precária máquina de escrever, comete falta ética. E aí? O que você me diz? Fala, como é que é, Barbieri? O sujeito não quer usar o computador? Não, não quer. Ele traz lá uma maquininha dele de escrever, com as maquininhas de datilografia precária, caindo aos pedaços e ele usa aquilo ali. Você fala, deixa ele usar aquilo. Será? Será que ele não comete uma falta ética? Vamos nos socorrer ao decreto. Comete falta ética sim. Então vem para cá, decreto. Está na parte lá das proibições, quando ele deixa de se utilizar dos recursos de tecnologia. Ser cortês, respeito à hierarquia, resistir à pressão, comunicar, fiscalizar, divulgar. Está aqui na proibição, uso de cargo, prejudicar deliberadamente. Olha só, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério, ou seja, para a sua atividade na administração, para o exercício da sua atividade. Ele deixa, né? Você fala, não, eu odeio o computador, eu uso só a minha máquina de escrever. Não pode, comete falta ética. Interessante essa questão, né? Vai que o CESP coloca lá, você já vai dar risada, vai falar, ó, o Barbieri já antecipou uma questão. Então, por gentileza aqui, o servidor que se nega a utilizar computador, prefere trabalhar utilizando da sua precária máquina de escrever, comete falta ética? Comete, com toda certeza. Iniciada a investigação sobre eventual falta ética, terá o investigado o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita. Agora nós não vamos mais nos socorrer do decreto 11. Não vamos mais utilizar o 1171. Agora, a questão de procedimento, prazos e afins, vale a pena você dar uma olhadinha no decreto 6029. Então, ó, nós vamos sair do decreto 1171 e vamos aqui para o decreto 6029. Deixa eu subir aqui com você. Tarará, tarará. A parte do processo. Aqui, ó. Artigo 12. Fala do processo de apuração,
de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética de que tratam o inciso 2º e 3º do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado, olha só, para manifestar-se no prazo de 10 dias, manifestação essa, por escrito. Então, tá correto, né? Opa, não é aqui. Iniciada a investigação sobre eventual falta ética, terá o investigado o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita. Isso mesmo. Entendeu? Então, cuidado que prazo e procedimento está no 6029, não está no 1171, não. Depois disso, próxima questão. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Como eu já lhe falei no início da aula, acredito em cobranças também de literalidade. E é isso mesmo. Quer ver só? Olha lá, parágrafo 4º. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Beleza. Aí depois diz assim, ó. Artigo 13. Será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática de desrespeito às normas éticas. Parágrafo 1º. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Viu só? Texto de lei. Então, concluída a investigação, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Perfeito. Isso mesmo. O investigado tem direito de retirar o processo, nós chamamos, usualmente, de fazer carga do processo, dos autos, para posteriormente apresentar sua defesa e devolver o processo. Cuidado, ele não tem direito a retirar o processo. Tem direito coisa nenhuma. Ele não pode pegar o processo lá da comissão, da repartição e levar para casa. Não. Ele pode tirar cópia, mas fazer carga não. Quer ver? Vem para cá. Artigo 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada a existência do procedimento. Ou seja, ter vista dos autos. Ele não pode retirar. O direito assegurado nesse artigo inclui o de obter cópia dos autos e da certidão do seu teor. Tá vendo? Em momento algum disse que ele pode fazer carga. Em momento algum disse que ele pode levar o processo para casa. Pode não. Nem pensar. Essa pegadinha é a mesma lá da 9784, do processo administrativo no âmbito, o processo administrativo federal. Não pode fazer carga. Pode tirar cópia, pode examinar o processo, mas levar para casa não. A cópia você pode, o processo original não. Então aqui, equivocado. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Literalidade total do decreto. Vem comigo aqui, ó. Olha o artigo 16. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão, tarará, tarará, tarará. É a cópia do artigo 16. Então aqui, alternativa correta. Alternativa correta. Só quero que você tome um cuidado na hora da prova. Muitas vezes o CESP ele copia e cola um texto, uma parte de um artigo, de um dispositivo. Não caia na pegadinha e olhe todo o dispositivo. Muitas vezes ele muda uma palavrinha, então tem que ler com atenção, tá? Aqui eu coloquei uma literalidade, perfeito, mas cuidado na hora da prova para você não falar, ah, é isso mesmo, passa batido. Aí ele troca, por exemplo, o princípio da impessoalidade, ele coloca lá pessoalidade, entendeu?
Então, muita cautela com isso, porque é pegadinha do CESP. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Corretíssimo. Texto do decreto também. Uma falta ética pode configurar infração administrativa? Pode. Pode, inclusive, configurar ato de improbidade administrativa nos moldes que trabalhamos lá, no que diz respeito àquilo que era falta ética, infração administrativa e improbidade. Se você quiser, né, se você tiver aí um tempinho, pega o artigo 116 e 117 da 8.112, faça a leitura, leia o 9º, o 10 e o 11 da 8429, improbidade administrativa, e leia depois o decreto 1171. Você vai ver que em muitos momentos há o quê? Há uma junção. É infração administrativa revelar segredo? Mas também é improbidade administrativa, também é falta ética. Então, em inúmeros momentos você tem uma coincidência desses dispositivos. Aqui, ó, só para te alertar, quando nós trabalhamos com esses princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são princípios lá do artigo 37, caput da Constituição Federal. Pode cair em ética? Pode, mas eu acho mais provável em direito administrativo, tá bom? De qualquer forma, eu vou deixar para você aqui, ó. Ver artigo 37, caput da Constituição Federal. É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Entendemos? Ó, só com essa maratona de questões aqui, com a leitura, os 2 decretos devidamente marcados, acredito que você gabarita tranquilamente, tá? Não tenha dúvida. Nós continuamos com direito administrativo e assim, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Não tem dúvida boba. Esses dias uma aluna falou, professor, eu estou com dúvida entre autotutela, lá em ato administrativo, e autoexecutoriedade. Não tem problema nenhum. Ah, professor, estou com vergonha. Eu falei, que vergonha? Estou aqui para te ajudar, óbvio, né? Ah, eu errei a questão, não sei onde eu errei. Eu falei, vamos lá. O momento de errar é agora, nós estamos treinando. Lá na prova você vai gabaritar. Pode ter certeza, dê seu melhor que ó, o resultado é gabaritar e ó, correr para o abraço, né? Vai tomar posse, vai ser lá o novo servidor do INSS. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, cuidado com essas pegadinhas, o material já está aí no seu AVA e a gente se vê lá nas questões de direito administrativo. Até lá, um grande abraço.